E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aí no PET 2, semana 5, e o assunto de hoje vai ser campo elétrico. Mas antes de a gente começar a nossa aula, não esqueça de deixar o seu ok, o seu joinha, que você gostou do vídeo, se inscrever no nosso canal, dar um pulinho na nossa página do Instagram, acompanhar nossas aulas pelo podcast. Semanalmente nós temos um projeto de redação sensacional. Toda quarta tem uma live dirigida, coordenada pela professora Daiane, sensacional, tá? E segunda-feira, 7 de junho, vai ficar atemporal esse vídeo, começa o nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais, 100% gratuito, com aulas incríveis e esses professores incríveis aqui do PET. Legal? Meu nome é Moraes, sou professor de Física da Escola Online e a aula começa logo depois da vinheta. Vamos lá, 70k, gente! Então vamos lá, gente. O assunto de hoje é campo elétrico. E para a gente poder ter uma noção do que é campo elétrico, nós vamos fazer uma comparação, uma analogia com o campo gravitacional da Terra, por exemplo, né? Que é essa região em que a Terra, com a sua massa, deforma o espaço e cria essa região de influência que a gente chama de campo gravitacional. Então nós vamos fazer uma comparação. Caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui nesse vídeo uma descrição de um link para você ver uma simulação que um professor faz na Universidade Americana de como a gente pode ver, né, o campo gravitacional formado pelo Sol e pelos outros planetas. É bem interessante, é bem legal. Mas na aula de hoje nós vamos falar de campo elétrico e nós vamos fazer essa comparação com o campo gravitacional. Então, para isso, vamos representar a Terra como um corpo que gera essa região de influência chamada de campo. Então é a massa da Terra que vai gerar essa região de influência que a gente chama de campo gravitacional. E para isso eu vou testar utilizando alguns corpos. Vou utilizar, por exemplo, um elefante. E o ME é a massa do elefante e PE vai ser o peso do elefante. Essa região ao redor da Terra, eu vou admitir que seja o campo gravitacional, aquele constante, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vou voltar na tartaruga e vou chamar de MT, a massa da tartaruga, e PT, o peso da tartaruga. Vamos voltar ao astronauta, MA, massa do astronauta, e PA, o peso do astronauta. Quero que você repare o seguinte: a massa do elefante, com certeza, é diferente da massa da tartaruga. O peso do elefante e o peso da tartaruga também vão ser diferentes. Nota que são forças que puxam os dois para o centro da Terra. E o peso do elefante e da tartaruga são totalmente distintos, assim como as suas massas. Porém, se você dividir o peso do elefante pela massa do elefante e o peso da tartaruga pela massa da tartaruga, essa razão vai ser igual. E o que vai ser igual entre os dois? Essa relação vai dar para você o G da gravidade, que é o que a gente chama de campo gravitacional. Legal? Então, a força que a Terra exerce sobre o corpo, dividido pela massa do corpo, dá essa constante que a gente chama de G da gravidade. E a gente conhece essa expressão, P de peso é igual a massa vezes gravidade. Pode guardar que você vai usá-la daqui a pouquinho para resolver exercícios. Então vamos lá. Note que o peso do elefante pela massa do elefante é igual ao peso da tartaruga pela massa da tartaruga. Mas não vai ser igual ao peso do astronauta pela massa do astronauta. Por quê? Porque você nota que o astronauta está fora dessa região que a gente chama de campo gravitacional, que é admitido constante nessa região. Sacou a relação? Força dividido pelo corpo vai dar o campo. Olha aí fora da região. E vamos fazer uma comparação. G é o campo gravitacional, que é o peso dividido pela massa. Vamos identificar quem é esse P mesmo? É a força gravitacional que a gente chama de peso. M é a massa do corpo. Quando a gente for falar a respeito de campo elétrico,
nós vamos chamar esse campo elétrico não de G, e sim de E. E nós vamos caracterizá-lo pela razão força, só que ao invés de força gravitacional, força elétrica. E o corpo, ao invés de você caracterizá-lo pela massa, você vai caracterizá-lo pela carga elétrica. Não é fácil? Olha que comparação tranquila. Esqueci como é que faz a fórmula da força elétrica. O que eu faço? Eu lembro da força-peso. Peso, massa, gravidade. Força elétrica, carga, campo elétrico. Facinho, né, de você guardar. Unidade. Note que a força é dada em Newton e carga elétrica é dada em Coulomb. Com a unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb, um sistema internacional. Legal? Olha a comparação. Peso, massa, gravidade. Nosso, força elétrica, carga e campo. Nessa ordem, força, corpo, campo. Tanto na primeira equação quanto na segunda. Muito tranquilinho de você comparar e guardar essa relação. Então vamos lá, gente. A gente vai ter que parar agora para fazer o que a gente chama de um estudo da orientação entre a força elétrica e o campo elétrico. Por quê? Porque força e campo elétrico são grandezas vetoriais, ou seja, tem módulo, direção e sentido. No caso da força-peso e da gravidade, não tem muita discussão com relação ao sentido, porque a massa é sempre positiva. Mas no caso, no estudo de cargas elétricas, as cargas podem ser positivas ou negativas. E dizer que um vetor é positivo e o outro é negativo, é dizer que eles possuem sentidos opostos. Mas é bem tranquilinho essa ideia da orientação que vocês vão ver. E você vai utilizar demais nas atividades que estão vindo aí nesse módulo. Então vamos lá. Orientação. Vou apresentar aqui na tela. Vimos que o campo elétrico é dado pela razão força sobre carga. E eu vou isolar a carga elétrica. Eu vou escrever força sobre campo elétrico. Só mudei de membro, né? Carga passou lá para cima, campo elétrico aqui para baixo. E como eu avisei para vocês, força e campo são grandezas que são vetoriais. Tem módulo, direção e sentido. E a carga elétrica pode ser positiva ou negativa. Então, é uma regrinha de sinais que a gente vai aplicar agora. Então, vamos lá. Se a carga aqui for positiva, quer dizer que a parte de cima, numerador e denominador, obrigatoriamente tem o mesmo sinal. Ou os dois vão ser positivos, ou os dois vão ser negativos. Para dois vetores, você dizer que os dois são positivos ou os dois são negativos, é dizer que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, toda vez que a carga que você utiliza, que a gente chama de carga de prova, for positiva, matematicamente, eles vão ter que ter o mesmo sentido. Já tem a mesma direção, eles vão apontar para o mesmo lado. E aí você já imagina que se a carga aqui for negativa, quer dizer que o de cima é positivo e o de baixo é negativo, ou vice-versa, ou melhor, tem sinais opostos. Quando dois vetores têm sinais opostos, quer dizer que eles possuem sentidos opostos. Então, resumidamente, se a carga que você está utilizando para testar a existência do campo for negativa, a força elétrica e o campo elétrico vão ter a mesma direção e sentidos opostos. Não confunda direção com sentido. No primeiro caso, mesma direção, por exemplo, horizontal e mesmo sentido, ou os dois para a direita ou os dois para a esquerda. Carga Q negativa, FE, mesma direção, por exemplo, horizontal e sentidos opostos. Legal? Então vamos lá. Atividade 1. A figura abaixo representa uma carga Q e um ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova Qzinho. Então, quem é que gera o campo elétrico? É o Qzão. Quem é que você está utilizando para testar a existência do campo elétrico? É a carga de prova Qzinha colocada no ponto P. Logo quando a gente começou a aula, eu utilizei a Terra como massa geradora e testei a presença do campo gravitacional com o elefante, com a tartaruga e com o astronauta. Então a ideia é a mesma. Então, Qzão é a carga geradora e no ponto P eu vou colocar a carga de prova para testar a existência desse campo. Analise as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o ponto de atuação e o sentido do vetor campo elétrico em P e da força que atua sobre Qzinho. Campo é uma grandeza, força é outra.
você tem o campo gravitacional e não precisa ter força gravitacional. A força só aparece na presença de um segundo corpo. Então vamos lá. Observe que no ponto P você tem uma carga negativa e a carga de prova, a carga geradora positiva. Então vou botar a carga Qzona positiva. Legal? E o Qzinho no ponto P negativo. Como Qzão é positiva e Qzinho negativa, entre eles tem uma força de atração. Legal. E a gente sabe que quando a carga de prova for negativa, força elétrica e campo elétrico têm sentidos opostos. Então, bonitinho, força para um lado, campo para outro, bateu a condição. Na segunda figura, está dizendo que o seu Qzão, a carga geradora, continua sendo positiva, só que no ponto P, você está colocando uma carga positiva agora de prova. Quando a carga Q é positiva, você já sabe que entre os dois, positivo com positivo, vai ter repulsão. E no caso, Q é positivo, FE tem a mesma direção e mesmo sentido. Bateu também. Olha lá, FE aponta para o mesmo sentido. Terceiro caso, ele quer uma carga geradora negativa, verdade? E no ponto P também uma negativa. Em termos de força, como eles têm o mesmo sinal, repulsão entre as forças, e a carga Q sendo negativa, FE terão sentidos opostos. Observe que ele pede na carga Qzinho, na carga de prova. Então, na carga de prova da figura, F para um lado, campo elétrico para o outro, certinho. Quarta figura. Ele está dizendo que o Qzão, a carga geradora é negativa, e a carga no ponto P positiva. Cargas de sinais opostos se atraem, certinho? E como a carga de prova Qzinha é positiva, FE vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, que é o que você está vendo aqui na condição da figura 4. Então, as quatro figuras estão representadas corretamente. E já que todas estão corretas, a alternativa correta, letra A de amor. A atividade 2, ele fala o seguinte: em um ponto P do espaço existe um campo elétrico horizontal de intensidade 5 vezes 10 à quarta newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico, né? Força sobre carga, voltada para a direita. E já está dando direção e sentido para você, hein? Letra A. Se uma carga de prova de 1,5 microcoulombs positiva é colocada em P, qual será o valor, o módulo, a intensidade da força elétrica que atua sobre ela? Primeira coisa, gente, é ver que micro, que aparece aí, é um prefixo, né? Nós vimos nas aulas passadas, mas é bom a gente rever. Micro equivale a uma quantidade 10 a menos 6. Então, a carga elétrica desse corpo mais 1,5 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá. Quero saber o valor da força elétrica. É o produto carga de prova vezes o campo elétrico. A carga de prova, 1,5 microcoulombs ou 1,5 vezes 10 a menos 6. Vezes o campo elétrico, tem intensidade 5 vezes 10 à quarta. 1,5 vezes 5 vai te dar 7,5. Sobrou um 10 a menos 6 com um 10 à quarta. Como é que você faz essa operação de produto de bases iguais? Você repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 4, menos 2. E a unidade de força no sistema internacional sempre será o Newton. Ok? Letra B. Em que sentido a carga de prova tenderá a se mover se for solta? Ele avisou na letra A que a carga de prova é de 1,5 microcoulombs positiva. E quando a carga de prova é positiva, a gente já sabe que a força elétrica e o campo elétrico possuem a mesma direção e sentido. Ou seja, a força vai empurrar a carguinha para a direita. Então, vamos escrever isso. A carga tenderá a se mover para a direita, assim como que é o sentido do campo elétrico. Na letra C, responda as questões A e B, supondo que a carga de prova seja negativa. Bom, o fato da carga aqui ser negativa não altera o valor da força, não altera, porque você está calculando o módulo. Força é uma grandeza vetorial. Então, independente da carga ser positiva ou negativa, a força vai continuar sendo a mesma.
O que vai mudar? O que muda é que, como a carga aqui agora é negativa, a gente não pode esquecer que a força e o campo vão ter a mesma direção, ou seja, continuam horizontais. Só que se o campo elétrico aponta para a direita, a força vai apontar para a esquerda. Então, com relação à carga negativa, o módulo não muda e a força vai ser horizontal e para a esquerda. A atividade 3, gente, é uma condição que o PET escolheu para te colocar a par de mais uma expressão que possa calcular o campo elétrico, tá? Você viu uma expressão, campo elétrico, força sobre carga, mas nós vamos aprender uma agora para poder resolver essa próxima questão. Qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância D até a carga elétrica pontiforme geradora? Seria o Qzão, né? Então o campo elétrico agora não vai ser constante, é como acontece com a Terra. Quando você se afastar demais da Terra, o campo gravitacional vai variando com a distância. Então a gente já quase que deu a resposta, mas vamos lá. Nós vimos que quando o campo elétrico é admitido constante, a força calculada, parecida com aquele peso, massa vezes gravidade, vai ser dado por força é igual a carga vezes campo elétrico. Porém, no capítulo anterior, parece novela, né? Nós vimos a força elétrica dada pela lei de Coulomb. Vamos recordar? Força elétrica, K, constante eletrostática, Qzão e Qzinho, produto das duas cargas, sobre a distância D ao quadrado. E aí é que reside a ideia. Qzão é a tal da carga geradora. É dessa daí que você quer tirar o gráfico. Como as duas expressões calculam força, eu vou igualar as duas expressões. Então vai ficar Q vezes E, de um lado, K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Você nota que você tem Qzinho dos dois lados. O Qzinho é a tal carga de prova, aquela que você utiliza para testar a existência do campo. E basta a gente imaginar que se eu tirar o elefante ou a tartaruga da superfície da Terra, não vai alterar a intensidade do campo gravitacional. Então, eu posso cortar o Qzinho de um lado, o Qzinho do outro, e a intensidade do campo elétrico fica em função da carga geradora. E você nota que agora apareceu a distância. Então, o que a gente nota? Que campo elétrico e distância, se você passar para o membro, para outro membro, vai passar multiplicando, indica que eles são grandezas inversamente proporcionais. E inversamente proporcionais ao quadrado. Então, cuidado. Apesar de ser ao quadrado, não é uma função de segundo grau do tipo parábola. É uma condição em que, quando você aumentar a distância, o campo elétrico diminui. Quem é que apresenta essa condição? É a alternativa correta, a letra E. Legal? Atividade 4. Rapidinho esse módulo, né? Tranquilinho. Considere a figura abaixo, onde E é o vetor campo elétrico resultante em A. Note que o E aponta para baixo, gerado pelas cargas fixas Q1 e Q2. E F, que está apontado para cima, é a força elétrica na carga de prova Qzinho colocado no ponto A. Dadas as alternativas abaixo, assinale a correta. Ele quer saber se Q1 é positiva, Q2 é negativa, se a carga de prova Qzinho é positiva ou negativa. Legal? Então vamos lá. Eu vou reproduzir o desenho. E um detalhe importante. No enunciado, ele fala para você que a força está para cima e o campo está para baixo. Ora, se a força e o campo têm sentidos opostos, obrigatoriamente é porque a carga de prova que está no ponto A tem que ser negativa. Tá vendo por que foi importante a orientação? Ela vai te ajudar na hora de você resolver exercício. Então vou botar aí. Qzinho negativo. E eu vou assinalar aqui uma representação para a gente ver como é que a gente consegue obter a força para cima. Regrinha do paralelogramo, que nós fizemos uma revisão no módulo anterior. Então, vamos colocar as forças aí. Você nota que uma força ela tem que estar inclinada para a direita com a ideia de que ela está sendo puxada para Q1. Então, se Qzinho é puxada por Q1, é porque entre os dois tem atração. E para existir atração, certamente as cargas têm que ter sinais opostos. Então, se Qzinho é negativo, então Q1 só pode ser positivo. Ok?
Vamos ver do outro lado do tracejado. Você nota que agora a força tem que estar inclinada para a esquerda, para que a resultante dê para cima. Então o que a gente nota é que essa força laranja que você está vendo que está atuando em Qzinho, está empurrando o Qzinho, ou seja, o Q2 empurra o Qzinho para longe. Então significa dizer que entre eles tem uma repulsão. E para que duas cargas elétricas tenham repulsão, é porque elas obrigatoriamente têm o mesmo sinal. Então, se elas têm o mesmo sinal, Q2 só pode ser negativa. Então, acabou o problema. Vamos lá. Q1 positiva, Q2 negativa, e o Qzinho nós vimos que era negativa. Então, qual a alternativa que obedece a essa disposição de cargas elétricas? A alternativa correta, letra D de dado. Bacana? Qualquer dúvida, dê um toque para a gente no canal, procure, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E nós estamos com uma surpresa aí no finalzinho das nossas chamadas aí do último módulo do PET, tá bom? Então, último PET, um presente nosso de apresentações aí que nós vamos fazer. Legal? Deixa o seu like, seu joinha. Meu nome é Moraes, sou professor de Física do Escola Online, e é mesmo. Vamos começar agora, no mês de junho, o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais, com questões de treinamento do INEP. Então, você que vai fazer o Enem, você que vai fazer o Enseja, não deixe de acompanhar a gente. Inclusive, esse primeiro mês nós estamos fazendo um projeto de nivelamento de Física, Química e Matemática. Você não pode ficar fora dessa. Legal? Beijão para vocês e até a próxima aula.